Sabe aquela sensação de passar horas, às vezes dias, preparando o currículo perfeito, aí você envia para dezenas de vagas e nada. Na melhor das hipóteses, chega um e-mail automático de rejeição, na pior, silêncio total. É frustrante, né? Pois é, e essa frustração é o nosso ponto de partida hoje. A gente vai mergulhar fundo nos sistemas de inteligência artificial que, muitas vezes, sem a gente nem saber, estão filtrando milhões de candidaturas de emprego aqui no Brasil. Nossa missão aqui é fazer uma análise, assim, bem detalhada dessas plataformas. A nossa base é um artigo super denso que juntou mais de 9.000 reclamações públicas e uns 24 estudos acadêmicos para mostrar os padrões, sabe? As falhas, os vieses. O objetivo é tentar abrir essa tal de caixa preta, entender como ela funciona de verdade e o que dá para fazer a respeito. Se é que dá para fazer algo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. A análise já abre com um exemplo que, nossa, é de cair o queixo. Uma engenheira com 30 anos de experiência. Currículo impecável. Ela se candidatou a 50 vagas. 50. Todas, assim, perfeitamente alinhadas com o perfil dela. E o resultado? 0. Nenhuma entrevista sequer. Exato. 0. Isso não é um problema de qualificação, né? Parece mais um muro. É um muro invisível. E esse muro, no mundo da tecnologia, tem nome. É a caixa preta. O artigo usa esse termo o tempo todo porque ele é perfeito. Pensa assim, você entrega seu currículo, mas em vez de uma pessoa, quem recebe é uma caixa de metal, toda lacrada. Seu currículo entra, a caixa faz uns barulhos, e do outro lado sai uma palavra, rejeitado. Você não sabe por quê. Não sabe os critérios, não sabe se, sei lá, sua faculdade foi mais importante que o bairro onde você mora. E o mais chocante que a investigação mostra é que muitas vezes nem o próprio recrutador, a pessoa da empresa, sabe explicar por que a Caixa tomou aquela decisão. Nossa, isso é bizarro. Quer dizer que a empresa compra a ferramenta, mas não tem a menor ideia de como ela decide? Fica um vácuo de responsabilidade aí. Se a decisão é, sei lá, discriminatória, a culpa é de quem? Exatamente. A empresa aponta para o fornecedor, que se esconde atrás do tal código proprietário, um segredo comercial. O candidato fica ali perdido no meio. E essa falta de transparência, essa opacidade, gera umas situações que são quase cômicas se não fossem trágicas. Tipo a história que viralizou e que o artigo também documenta, né? Das duas irmãs, ambas desenvolvedoras, elas se candidataram para a mesmíssima vaga, na mesma empresa. A primeira levou super a sério. Respondeu tudo com a maior atenção, os testes de lógica, de perfil, e foi reprovada. Na hora. E a segunda irmã, talvez por frustração ou até por um experimento mesmo, fez o exato oposto. Ela foi chutando tudo, marcando as respostas de múltipla escolha de forma completamente aleatória. Sem ler as perguntas. Sem ler, só clicando. E o resultado? Aprovada. Convocada para a próxima fase. Não, inacreditável. Como isso é possível? Qual a justificativa da plataforma para uma coisa dessas? Aí que está o problema da caixa preta. Quando foram questionados, a resposta foi uma pérola. O resultado se devia a configurações específicas do cliente. O que não quer dizer absolutamente nada. Nada. É uma não resposta. E a implicação disso é gigante, sabe? Se uma decisão que afeta a carreira de uma pessoa não pode ser explicada nem minimamente, como ela pode ser justa? Como é que se contesta algo que nem o criador do sistema consegue justificar? É um beco sem saída. E parece que, por causa disso, alguns candidatos estão achando umas brechas nesse muro. A análise fala de uma tática que está rolando em fóruns, um hack. É uma coisa inacreditável. A pessoa copia a descrição inteira da vaga, com todas as palavras-chave, e cola no currículo, só que com a fonte na cor branca. Fica invisível para o olho humano. Pensa neles como um segurança de festa com uma lista de convidados super literal. Se na sua identidade está José Carlos e na lista J. Carlos, você não entra. Esses algoritmos de busca por palavra-chave funcionam assim. A vaga pede liderança de equipes ágeis e no seu currículo está gestão de times com o Scrum. O robô pode não fazer a conexão e te descarta. E aí, colando o texto em branco, você garante que todas as palavras exatas da lista estão lá. Exato, você passa pelo segurança. Mas espera aí, sendo um pouco o advogado do diabo aqui.
A habilidade de hackear o sistema não é, de certa forma, uma qualificação hoje em dia? Talvez o algoritmo esteja sem querer selecionando para um outro tipo de inteligência? Essa é uma ótima provocação. E a análise entra nisso usando um conceito da economia chamado seleção adversa. O que acontece é que o sistema não está selecionando a pessoa mais qualificada para o trabalho. Ele está selecionando a pessoa mais qualificada em enganar o algoritmo de seleção. Ah, entendi. Você pode contratar um ótimo hacker de processo seletivo que é um péssimo engenheiro. Enquanto aquele engenheiro brilhante que foi honesto e usou as próprias palavras, foi rejeitado sem que um humano sequer visse o nome dele. Ou seja, a empresa otimiza o processo para contratar a pessoa errada. E isso me leva a pensar no oposto. E quem nem tenta enganar? Quem simplesmente desiste? E esse é o outro lado da moeda, uma consequência talvez até pior, que o artigo chama de autosseleção invisível. Pensa num diretor de tecnologia, 20 anos de carreira, super requisitado. Ele tem paciência para preencher 15 páginas de formulário, fazer teste de lógica e gravar vídeo respondendo qual o seu maior defeito? Provavelmente não. Claro que não. Ele vai usar o LinkedIn, vai mandar uma mensagem direto para o vice-presidente da área. Faz todo sentido. Então as empresas perdem os melhores candidatos porque eles nem entram no funil. Exato. Eles olham o robô na porta, dão meia volta e batem na janela do chefe. Exato. E a empresa nem fica sabendo que perdeu aquele talento, o sistema cria a ilusão de que faltam profissionais sêniores no mercado, mas na verdade eles só estão evitando o labirinto. Certo. Essas histórias são revoltantes, mas será que são só casos isolados? Anedotas? Ou os dados confirmam essa frustração toda? Confirmam, e de um jeito massivo. A investigação analisou 9.273 reclamações públicas feitas em portais de queixa aqui no Brasil de 2020 a 2024, e os padrões são muito claros. O maior deles, com 42% das queixas, é a falta de retorno. É o silêncio do robô. E sobre discriminação? Chega a aparecer? Sim, de forma bem explícita. 16% das reclamações mostram uma preocupação direta com discriminação por idade, pessoas mais velhas sentindo que são filtradas sistematicamente, e o sentimento geral, assim, medido nas mensagens, é esmagador, 87% negativo. Uau! Claro, portal de reclamação tem um viés, né? Quem tá feliz não vai lá reclamar. Mas o ponto principal da análise é que esses números são consistentes com o que dezenas de estudos acadêmicos internacionais já mostram. A fumaça das histórias corresponde ao incêndio nos dados. Aqui veio. O problema é sistêmico. Mas tem uma coisa que eu ainda não entendi direito. Ninguém programa um algoritmo para ser, sei lá, etarista. Não tem uma linha de código dizendo, se idade for maior que 50, rejeite. Como uma máquina que deveria ser lógica, objetiva, aprende um preconceito tão humano? Essa é a pergunta de $1 milhão. E o caso clássico que ajuda a responder é o da Amazon, que veio à tona lá em 2018. Eles não ensinaram o sistema a ser machista. Eles ensinaram o sistema a replicar o sucesso do passado. Como assim? Eles alimentaram o algoritmo com 10 anos de currículos, de pessoas que eles tinham contratado. A ideia era, máquina, ache mais gente como essa aqui que deu certo. Só que, historicamente, o setor de tecnologia, incluindo a Amazon, contratava muito mais homens para cargos técnicos. O algoritmo é uma máquina de padrão. Ele olhou aquilo e concluiu de forma puramente estatística que ser homem era um indicador de sucesso. Nossa, então ele estava punindo as mulheres por não serem homens. Basicamente. Sozinho ele começou a penalizar currículos que tinham a palavra women's, tipo o capitão do time de xadrez feminino. Chegou a rebaixar a nota de candidatas formadas em universidades historicamente femininas. Que loucura! O algoritmo aprendeu a ser preconceituoso com base em dados supostamente objetivos. A Amazon percebeu e desmantelou o projeto, que é o correto, mas a pergunta que o artigo deixa no ar é assustadora, né?
Quantas ferramentas parecidas com essa operam hoje em milhares de empresas sem nenhuma auditoria, sem que ninguém descubra? É por isso que a opacidade é tão perigosa. Não é malícia, é negligência. A análise até cita uma conclusão perfeita de um estudo de 2020, do Raghavan e colegas. O problema não é a tecnologia em si, é implantar tecnologia complexa sem governança, auditoria e accountability adequadas. Certo, o cenário é bem sombrio. Sistemas opacos com potencial de viés, gerando frustração. A pergunta que fica é: o que a gente faz? Estamos de mãos atadas? Felizmente, não. E a análise dedica uma boa parte a isso, a explorar as ferramentas que já existem. E a mais poderosa delas está na nossa legislação, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD. Exato. Especificamente o artigo 20. E o que diz esse artigo? Ele é um direito fundamental na era dos algoritmos. Ele garante a qualquer pessoa o direito à revisão, por um ser humano, de decisões tomadas só por tratamento automatizado de dados. Ou seja, se um robô te rejeitou, você tem o direito de pedir para uma pessoa de verdade rever. E mais, você tem o direito de pedir uma explicação clara sobre os critérios que o algoritmo usou. Isso é incrível. Mas se isso existe, por que ninguém usa? Eu nunca vi um botão pedir revisão humana num portal de vagas. E aí está o problema. A lei existe, mas as empresas não comunicam esses direitos. O candidato nem sabe que pode exigir isso. A investigação é tão prática que chega a oferecer um modelo de e-mail pronto com o texto da lei para a pessoa copiar, colar e mandar para RH. É um chamado à ação, então. Totalmente, um chamado à ação. Para os candidatos, no caso. E para os outros envolvidos, recrutadores, gestores? Sim, a análise propõe uma mudança de postura para todo mundo. Para os candidatos, a sugestão é: parem com a estratégia da metralhadora de mandar o mesmo currículo para 200 vagas. É melhor focar em menos vagas, personalizar e investir em networking direto, sabe? Falar com pessoas. Exato. E usar a LGPD quando se sentir injustiçado. E para os recrutadores, a sugestão parece ser quase um desconfia da sua própria ferramenta. É por aí. A análise tem um checklist de reflexão honesta que é bem provocador. Uma das perguntas é: você consegue explicar para um candidato por que o sistema o rejeitou? Outra é: você revisa os candidatos que o sistema coloca fora do top 10? E aí eles trazem um relato anônimo de uma recrutadora que é a cara desse dilema. Ela conta que muitas vezes o sistema põe gente despreparada no topo e ela acha os candidatos perfeitos, os diamantes brutos, lá pela posição 47, 50. Mas peraí, isso anula completamente o propósito da ferramenta. Se ela precisa checar 50 perfis para corrigir o robô, cadê a economia de tempo? Não existe. Ela está fazendo o trabalho 2 vezes. Primeiro, o de operar a ferramenta e segundo, o de auditar a ferramenta. Expõe a falsa promessa de eficiência que muitas dessas plataformas vendem. E subindo na hierarquia, para os gestores, os CEOs, qual é a mensagem? Para eles, a provocação é no bolso. É uma pergunta estratégica. Quanto custa para sua empresa contratar a pessoa errada porque o algoritmo rejeitou a pessoa certa? O artigo detalha o custo de uma contratação ruim, o bad hire. Não é só salário, é custo de recrutamento, treinamento perdido, impacto na produtividade da equipe. E ter que demitir e começar tudo de novo. Tudo de novo. Esse valor é muito, muito maior do que a economia que se faz com a mensalidade de um software. A suposta economia numa ponta gera um prejuízo gigante na outra. Certo. Então, juntando todas as peças, qual é o quadro final? Para onde a gente está indo com isso? A análise desenha 2 futuros possíveis para, digamos, 2030. Um é distópico, um mercado de trabalho dominado por algoritmos opacos, com empresas reclamando de falta de talentos, enquanto os próprios sistemas delas rejeitam milhares de candidatos qualificados. Um cenário de frustração crônica. E o cenário otimista, qual seria? O otimista é um futuro com sistemas transparentes, auditáveis, onde a IA é uma ferramenta de apoio, sabe? A IA informa e o humano decide. Um mundo onde a tecnologia amplia a capacidade do recrutador em vez de criar barreiras. E a mensagem central que a análise repete é muito forte. A IA não está roubando empregos,
ela pode estar roubando oportunidades. Isso acontece não por um plano maligno, mas por essa combinação de código opaco, falta de auditoria e governança insuficiente. E para fechar o ciclo, a análise volta para a história da engenheira de 52 anos lá do começo. No fim, ela conseguiu um emprego. Uma ótima posição. Mas ela só conseguiu porque contornou o sistema. Usou o LinkedIn, achou um vice-presidente e se apresentou direto. A conclusão da análise é precisa e um pouco amarga. Ela não deveria precisar ter feito isso. Exatamente. O sistema deveria ter funcionado para ela. E isso nos leva a uma reflexão final que vai um pouco além do material, mas se inspira nele. A nossa conversa focou muito em como os sistemas atuais, baseados em palavra-chave, em dados do passado, falham. Mas a próxima geração de IA no recrutamento, que já está chegando, ela promete analisar vídeos, tom de voz, expressões faciais, até perfis em redes sociais para prever compatibilidade cultural. O que levanta uma questão ainda mais complexa, imagino. Sem dúvida. A questão fundamental para o futuro é como a gente projeta algoritmos que avaliam o potencial de uma pessoa, criatividade, resiliência, capacidade de aprender, em vez de só replicar os padrões de sucesso do passado. Como uma máquina pode medir aquilo que uma pessoa ainda não realizou, sem cair exatamente nas mesmas armadilhas de preconceito dos dados que a alimentam. Essa é a fronteira que a gente vai ter que desbravar.